Boa noite. Eu tô aqui agora e fico pensando assim, meu Deus, como é difícil, né? Eu tô aqui tentando estudar, fazer algumas aulas de latim, de filosofia, mas como é difícil. Eu trabalhei o dia todo. Eu acordei às 5 da manhã, saí de casa às 5:30. Cheguei no trabalho, era 6:25. Fiquei lá até às 18:20. Trabalhei o dia todo, resolvendo questões referentes ao meu trabalho mesmo. Mas assim, eu gostaria de estar em outro lugar. Eu gostaria de ter ânimo para continuar liderando outras coisas, para aprender coisas novas, enfim. Eu gostaria de estar em outro lugar para me desenvolver melhor, como gente, como trabalhador da área da educação, mas é muito pesado, é muito pesado. Eu sempre comento na escola, quando a gente tem um problema grave ou um problema médio, até um problema pequeno, quando é preciso, eu comento o quanto a gente vou usar o termo sofre mesmo, o quanto a gente sofre nesse trabalho, nessa profissão, né? Ser professor. E aí tem aquela questão da romantização. Muita gente romantiza a educação. Acho que hoje nem tanto, né? Acho que hoje a sociedade está bem cansada do nosso trabalho. Talvez nunca tenham gostado, mas acho que agora piorou bem mais essa questão, né, do gostar ou não gostar, mas essa questão de ter que lidar com a ideia da educação. E eu sempre comento, né, quando há um conflito, quando há um desentendimento, como diz a polícia, né, quando há uma desinteligência, tanto entre alunos quanto entre professores e alunos, eu sempre comento o quanto o nosso trabalho é difícil. E eu me lembro com saudade até, né? Até, de certo modo, com saudade do tempo que eu trabalhava numa empresa. Trabalhei numa empresa em Barueri e eu lidava o dia inteiro com máquinas, com peças de automóvel. Eu fazia a separação das peças, né? Eu passava o dia inteiro separando peças. Separava para-choque, volante, vela, de tudo. Banco, para-brisas. A gente trabalhava com isso, esse era o nosso trabalho. Era fazer a separação, de acordo com o pedido, para que essas peças fossem enviadas para as concessionárias, né? Várias concessionárias aqui de São Paulo. E às vezes eu fico pensando assim, né? Como isso era melhor? Como esse trabalho era melhor, né? Como eu era muito mais bem sucedido nesse trabalho. Eu acho que tinha o componente, né, do peso, de você andar o dia inteiro empurrando aquele carrinho cheio de peças. Mas era uma outra pegada. Vou usar esse termo, né? É um termo mais de jovem do que um termo para eu utilizar, mas vou usar esse mesmo. Era uma outra pegada, porque eu não tinha problemas, né? Eu só tinha problema quando eu separava uma peça errada, né? Às vezes eu separava uma peça a menos ou a mais. E depois, na hora da contagem, né, do levantamento, da quantidade de peças, aí a gente descobria, né, acho que o pedido foi errado, faltou uma peça, faltou outra. Mas era só isso, né? Eu, de modo geral, trabalhava tranquilamente, separava as peças e... é legal, né? Mas assim, eu nunca vi uma peça falar um palavrão pra mim. Eu nunca ouvi, né?
uma peça falar um palavrão para mim, né? Um volante falar assim, ó, vai para aquele lugar. Eu sou redondo, mas vai para aquele lugar. Eu nunca ouvi isso. Agora, na lida educacional, né, no trabalho da educação, no trabalho nas escolas, isso é uma constante. A ofensa é uma constante. A ofensa principia pelo próprio trabalho em si. A gente não consegue executar o trabalho. Há dias em que a gente não ouve palavrão dirigidos a nós. Nós ouvimos. A sociedade como um todo fala palavrão, né? Lógico que não dá pra... A gente não generaliza, porque eu, inclusive, sempre detestei palavrão, então não falo. Mas assim, há muitas pessoas na sociedade que falam palavrão, né? Então a gente meio que já, por mais que não seja legal, mas a gente já absorveu essa questão, sabe? Do aluno falar palavrão também em sala de aula. Mas às vezes eles falam com a gente, né? Uma questão de ofensa direcionada, né? E às vezes, mesmo quando a gente não ouve palavrão direcionados a nós, mas há todo um clima na sala de aula que é ruim, sabe? Que não nos deixa com o coração tranquilo. A gente trabalha o dia todo e em vários momentos do dia você se sente sobrecarregado por tudo aquilo que você ouve. Há uma poluição auditiva na sala de aula, na escola, sabe? Às vezes eu me deparo, pensando nessa questão toda da aula, né, do trabalho, eu me deparo assim tem uma grade que separa um ambiente do outro, né? Separa o ambiente das salas da gestão do pátio, propriamente dito, e eu fico ali parado e fiquei observando aquilo e falei, meu Deus do céu, mas como é que isso pode ser uma escola? Crianças descendo para o banheiro toda hora, sobem correndo, crianças vão para o intervalo, comem, jogam casca de banana no chão. Olha, é uma deseducação tão grande no sistema educacional que eu fico admirado de que nós ainda tenhamos escolas. Eu fico admirado com isso, porque há uma deseducação endêmica nas escolas. Não é só na escola onde eu trabalho, mas em todas, algumas mais que em outras. Sabe, assim, uma deseducação endêmica. E eu não sei bem como lutar contra isso, né? Porque a luta está para além daquilo que nós, como grupo, conseguimos solucionar. Então, ser professor hoje, né? Eu não sei se eu comecei com essa pergunta lá atrás, não lembro mais, estou bem confuso. Mas assim, ser professor hoje não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. E eu diria que por conta de tudo isso não é nenhuma coisa boa, né? E isso não tem nada a ver com o meu desejo de continuar sendo professor. Tem nada a ver com isso. Eu acho que há, no coração da maioria dos professores, né, há aquele desejo de trabalhar e há aquele desejo de fazer um trabalho bem feito. O grande problema é que nós não conseguimos fazer. Os elementos conflitantes são tantos, mas tantos, que a gente acaba ficando perdido ao longo do caminho. A gente começa muito bem, né? Fazendo uma retrospectiva rápida, a gente começa muito bem, incentivado, com vontade, pensamento firme, vou dar o meu melhor e obterei resultados. Mas aí rapidamente você se depara com cenas deprimentes em sala de aula e no ambiente escolar como um todo. E você vai se afastando do seu objetivo e vai percebendo que tudo não passou de um grande sonho, né? Um sonho que virou pesadelo e do qual, infelizmente, a gente não consegue nem ser
acordado. Infelizmente.